Nossa, você assiste anime dublado? Você não sabe ler, não é? Moshi Moshi, eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C, e como deu pra perceber, hoje a gente vai falar sobre dublagem aqui. Eu voltei com a lente que eu usava antes, mas não sei se ficou tão bom esse enquadramento. Eu gosto de um enquadramento maior, mais amplo, mas enfim, é isso daí. Por que eu quero falar sobre dublagem hoje? Essa semana eu dei de cara com uma postagem no Instagram de uma loja que vende mangás e que ela colocou assim, minha reação ao ver que a pessoa prefere anime dublado. E aí é aquela cara do Deco, assim, tipo, né, esse meme. E aí eu comentei na postagem a minha cara de ver gente reclamando de dublagem em plano 2023, né? Como se eu tivesse fazendo um meme também. E aí eu queria conversar um pouquinho a respeito disso, porque ainda existe, infelizmente, uma discussão muito grande ainda em relação às pessoas que assistem anime dublado, um certo preconceito em cima de quem assiste anime dublado e coisas do tipo, o que eu acho uma parada muito bizarra. Eu venho de uma geração que teve o primeiro contato com obras japonesas, vamos dizer assim, não só anime, mas o meu primeiro contato foi através das obras sendo dubladas, sabe? Eu peguei o finzinho da extinta TV Manchete, a galera da casa dos 30 aí lembra muito bem o que é a TV Manchete, que foi um dos primeiros lugares que a gente teve contato com obras japonesas. Passava muito tokusatsu, passava também vários animes, muita gente teve seu primeiro contato com Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco, Churato, lá na TV Manchete. E aí, a gente teve contato com essas obras aí e todas elas eram dubladas, né? Dificilmente era legendado, porque eles traziam pro Brasil, fazia dublagem, disponibilizava lá na TV Manchete, coisas do tipo. E eu não digo isso só de obras japonesas. Muitas obras de fora, de língua estrangeira, vinham para o Brasil já legendadas. Um grande exemplo, Jornada nas Estrelas, vulgo Star Trek. O meu primeiro contato com Star Trek foi através da série lá da década de 60, dublada, porque passava na TV dublada. Então, principalmente a galera da minha geração, ela é acostumada com obras dubladas. A galera que cresceu assistindo Sessão da Tarde, muitos filmes que a gente assistiu eram dublados, e hoje em dia, quando a gente pega pra assistir eles no idioma original, é um tanto diferente, porque a gente está acostumado com a dublagem. Só que o que acontece? A gente vê, agora voltando pra área dos animes, né? A gente vê hoje em dia a galera um pouco mais jovem e alguns mais velhos também, porque tem a galera mais velha que faz a mesma coisa, e tendo um certo preconceito em cima das dublagens, falando muitas vezes que a dublagem estraga a obra, ou que não tem nada a ver, a dublagem é ruim, que não sei o que. Só que o que acontece? A dublagem, ela muitas vezes, obviamente, é para facilitar o acesso daquela obra a outras pessoas, porque tem muita gente que não consegue ler a legenda da obra ao mesmo tempo que tenta prestar atenção naquilo ali. Outras pessoas não conseguem se dar muito bem com o idioma falado. Eu falo por mim que às vezes eu acho um tanto esquisito assistir obras em chinês, mas é porque o meu ouvido não está acostumado com o idioma. E pra mim é esquisito, eu tô mais acostumado com o idioma japonês porque eu assisto anime há muito tempo. Então assim, tem esse lance também. Uma coisa que eu vejo muito dessa galera que tem um certo preconceito com anime dublado, eu vejo que é da geração possivelmente um pouquinho mais nova do que a minha, na casa dos 20 e poucos, que começou a ter acesso a anime legendado, porque foi o início de quando a gente começou a baixar animes, fazer download de animes, que a gente tem os fansubs surgindo e coisas do tipo. E então o primeiro contato dessa galera é no anime legendado, diferente da minha geração, que o primeiro contato foi com anime dublado. Então rolou aí esse costume de assistir legendado. Eu assisti muito anime legendado por fansub, obviamente, lá em 2000 e pouquinho, né? A partir de 2005, mais ou menos, quando começou esse negócio pra mim de fazer download de anime. Então era muito esse negócio da galera do fansub que tinha internet, conseguia ter acesso, ou da galera que tinha acesso aos episódios, fazia legenda e disponibilizava nos DVDs pra gente. Então, eu acredito que muita gente que tem um pouco
pouco desse preconceito com obra legendada, com obra dublada no caso, foi quem cresceu um tanto ali com o anime legendado como o primeiro contato com o anime. Tem muita gente, como eu falei, fala que a dublagem estraga a obra, que não sei o que. Só que ao mesmo tempo tem quem defenda as dublagens mais antigas, tipo a dublagem clássica aí de Yu Yu Hakusho, que todo mundo sabe que é uma doideira aquela dublagem, sendo que na verdade não é das melhores dublagens. A dublagem de Yu Yu Hakusho a galera gosta por causa das besteiras que tem na dublagem. Não necessariamente porque ela é de fato uma boa dublagem, vamos ser bem sinceros, porque a dublagem de Yu Yu Hakusho, na verdade, ela chama mais atenção por causa do lance de localização. E isso também é uma coisa muito importante da dublagem dos animes, de uma maneira geral. Esse lance aí da galera ter preconceito com dublagem, muitas vezes é de fato de preconceito mesmo, mas não é tipo preconceito, tipo, de odiar. Preconceito é aquele negócio, preconceito mesmo, sabe? De antes de conhecer, falar mal. É tipo você falar que não gosta de abobrinha, sendo que você nunca comeu abobrinha. Ou pode acontecer também da pessoa que fala que não gosta de dublagem ter tido contato com uma obra que de fato não tem uma dublagem tão boa, sabe? Só que muitas pessoas que reclamam da dublagem adoram aquelas dublagens do Voice Makers e coisas do tipo, né? Mas agora vamos lá falar um pouquinho sobre o porquê que animes dublados são tão interessantes, além desse negócio de a gente ter uma obra dublada. A dublagem de uma obra, vamos dizer assim, de uma maneira geral, ela facilita o acesso às pessoas. Tem muita coisa em relação, principalmente a obras de outras línguas, que a gente tem, que a gente não pega muitas referências, por conta que isso é uma coisa muito cultural. Então, uma das funções da dublagem das obras é fazer a localização para que a gente entenda certos contextos, sabe? Eu tava conversando esses dias com um professor meu, da academia, inclusive, e ele tava falando de um trecho da dublagem de Vingadores, que quando você assiste Vingadores legendados, lá no primeiro tem um trecho de uma brincadeira do Thor com o Tony Stark, que é mencionado um filme X que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Pra gente, aquilo ali não faz o menor sentido, porque não chegou no Brasil do mesmo jeito, com o mesmo nome, chegou dublado, é uma obra antiga, não fez tanto sucesso. Enfim, existem inúmeros motivos pra não fazer sentido pra gente. E mais pra frente, quando essa obra foi referenciada novamente, isso bem mais recente, a gente tem ali ela sendo trazida de volta, só que na dublagem, obviamente, aquilo ali se perdeu. Mas tem esse negócio que eu falei. Será que faria sentido aquilo ali pra gente? Perdeu entre aspas no sentido da obra original, mas ela foi localizada para que os brasileiros entendessem. E isso é uma coisa muito interessante de ser notada. Muitas coisas da cultura japonesa, levando-se em consideração agora, trazendo de volta pros animes, muita coisa da cultura japonesa a gente não entende, a gente não sabe o que é, porque a gente não vive no Japão. A gente não vive aquela cultura, a gente não cresceu naquela cultura. Então, muita coisa possivelmente não vai fazer sentido pra gente. Até mesmo esse negócio aí de que no Japão a gente tem outras religiões diferentes da cristã que a gente costuma ver aqui no Brasil. E a gente tem os costumes entre a própria família, que é totalmente diferente, coisas do tipo. Um exemplo é até mesmo, tipo, o itadakimasu que eles fazem, que normalmente é só traduzido como obrigado pela comida e tudo mais, só que, na verdade, tem uma explicação muito mais profunda por trás desse itadakimasu. Até porque lá no Japão eles têm esse sentimento de gratidão muito mais profundo do que a gente tem aqui no Ocidente. Então, o lance da dublagem, muitas vezes, é trazer uma aproximação da obra. Então, a gente tem ali certas referências que são trazidas para dentro do português pra gente entender melhor. A gente estava até falando também, agora voltando para esse meu professor, a gente estava conversando sobre poesias sendo traduzidas do português para outra língua. E a gente tem o trecho de uma poesia, um poema, em que um autor referencia o amor sendo tão difícil quanto cortar uma couve. Dentro da cultura brasileira, faz sentido o amor ser tão difícil quanto cortar uma couve, porque aqui a gente tem a nossa feijoada, que a gente come com couve, que geralmente é cortada bem fininha, que é extremamente difícil de cortar. Lá fora tem feijoada? Não tem!
Como que as pessoas vão saber que é tão difícil assim cortar uma couve, sabe? Pelo menos no âmbito da feijoada, falando assim, né? Então, assim, esse negócio da localização é extremamente importante. Outra coisa, a dublagem, ela é muito útil também para as pessoas que têm deficiência visual. Sim, as pessoas que têm deficiência visual ouvem. Elas têm deficiência visual, não é só a pessoa que tem a perda total da vista, ela tem às vezes baixa visibilidade, coisas do tipo. Pra ler legenda é extremamente difícil, tá? É tipo você que precisa usar óculos, que tem um certo grau de miopia, e que sem óculos você não vai enxergar nada. Ou eu, por exemplo, que tenho astigmatismo, que de longe eu não enxergo nada, dá 20 centímetros eu não enxergo direito. Então, assim, e a dublagem ajuda pra caramba as pessoas que têm uma deficiência, um grau de deficiência visual. A gente tem aí a dublagem pra auxiliar essas pessoas a ter o mesmo acesso aos animes e coisas do tipo que a gente tem. Ai, mas pode baixar e tudo mais. Beleza, mas nem sempre os leitores conseguem ler a legenda embutida que tem nesses episódios e coisas do tipo. A gente tem que levar isso em consideração também. Então, a dublagem, ela acaba aproximando, mais uma vez, pessoas que às vezes não têm esse tipo de acesso aos animes que a gente tem. Por isso que é tão importante a gente ter a dublagem. Não é só porque eu, particularmente, sou preguiçosa, não tô afim de ler legenda e eu ouço o bagulho do lado, sabe? Não é só por isso. Existem outros motivos, existem os motivos maiores do que só a preguiça de você ficar lendo legenda. Então, às vezes é importante a gente ter alguém pra poder lembrar que a dublagem é muito mais do que só alguém transferindo pra nossa língua o que tá sendo falado em alguma obra estrangeira, entendeu? E outra coisa, gente, reclamar de dublagem em pleno 2023, é sério mesmo? Nossa, isso é tão 1990, isso é tão início de 2000, sendo que lá no início dos anos 2000, a galera fazia uma festa assistindo Branquelas dublado, que Branquelas nem é tão engraçado assim quando você ouve no idioma original, sabe? Então, assim, esse negócio de ter um certo preconceito com quem assiste obra dublada é uma coisa muito... Ai, gente, dá até preguiça de ver gente reclamando desse tipo de coisa, sabe? Porque não sabe real da importância que tem todo esse lance da dublagem. Então, se você não gosta de obra dublada, tudo bem, mas não fique desdenhando de quem gosta, porque a dublagem é muito mais... tem muito mais coisa envolvida do que só isso que eu falei de, tipo, da preguiça de você ler uma legenda. Então, de fato, reclamar de dublagem em plano 2023 não tá com nada. Então é isso, esse era o bate-papo que eu queria trazer aqui hoje. Eu acho de extrema importância falar sobre a dublagem. Eu sou uma grande defensora da dublagem, independente se é desenho, se é filme, se é série. Eu sempre vou defender a dublagem, porque isso traz uma acessibilidade muito grande para as pessoas, de uma maneira geral. Não só em termos de deficiência visual que algumas pessoas têm, ou até mesmo pessoas que têm esse problema de acompanhar a legenda. Enfim, eu poderia ficar falando horas sobre a importância da dublagem aqui, mas eu não tenho lá tanto conhecimento assim para poder fazer isso. Mas de qualquer maneira, é extremamente importante e eu sempre vou defender a dublagem. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda. E deixa aqui nos comentários se você gosta de obras dubladas, se você não gosta, se você tem preconceito, se você tinha preconceito. Vamos conversar aqui nos comentários, beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.